Vamos falar de bens públicos. Tema fácil, tá, gente? Tema agradável. E está no edital de vocês lá no edital que caiu de gestão de trânsito tinha, tá? Bens públicos. Tem muita coisa que é fácil da gente verificar, né? Por exemplo, se eu vou ali na praia, na beira da praia, e alguém fala, não, tu não pode entrar aí na lagoa, não pode mergulhar não, porque isso aí é meu. Está valendo ou é ilícita essa vedação? Ilícito, né? É muito óbvio que a praia é um bem público, né? É um bem público de uso comum do povo, né? De uso comum do povo. A Praça João Hélio também? Sim. Também, né? Então a gente tem aqueles bens públicos de uso comum do povo que são muito fáceis de ver. Alguns bens a gente vai ter alguma dificuldade de chegar, mas hoje a gente vai tirar essa dúvida, né? Então, a gente já sabe que as praças são os prédios. O prédio da prefeitura é um bem público, mas concordam que é um bem um pouco diferente da praia, na forma de uso? A praia não vai ser fechada em regra, né? Mas o prédio da administração pública pode ser fechado em algum momento, no domingo? Pode. Então, a gente tem um outro tipo de bem aí, que é um bem de uso especial. Ó, as praias, as praças, bens públicos de uso comum do povo. E os prédios da administração, os estacionamentos da administração, bens públicos de uso especial, tem um outro tipo de uso, né? E a gente também tem aqueles bens que, embora sejam públicos, eles não estão destinados a nenhum uso no momento. Imagine o seguinte, eu não sei se aqui acontece, né? Mas eu lembro quando eu morei em Niterói, havia um terreno lá que era do município de Niterói, mas não tinha nada, era um terreno baldio. Então a gente sabia que era um bem da administração pública, era um bem do município de Niterói, mas não tinha uso. Deixou de ser bem público? Não, é uma outra característica de bem público, é o bem público chamado dominical ou dominial. Então a gente vai ver que tem algumas classificações quanto à destinação, tudo bem? O primeiro passo é a gente identificar o que é um bem público. A gente já sabe que é pessoa jurídica do direito público, por isso que a gente tratou esse conceito, né? O Código Civil fala para a gente o seguinte, ó, os bens públicos são todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, né? Então, falou de bem de empresa pública, é uma pessoa jurídica de direito privado, não está aí, né? Falou do bem, por exemplo, aqui no colégio, pessoa jurídica de direito privado, não pode ser um bem público. Perfeito? Aonde vem esse conceito? Vem no Código Civil. A gente vai colocar no nosso caderno agora, tá? Então, o primeiro conceito... Como é que essas pessoas que compram ilhas, como Neymar, o sino é autorizado? Essa autorização vem da onde? Então, a gente vai ter bens... Ótima pergunta do Júlio, tá? A gente tem bens públicos municipais, né? Bens públicos estaduais, bens públicos federais. Os bens públicos, a gente vai avançar nisso aí daqui a pouco, mas só para não ficar sem resposta. Os bens públicos, eles têm 3 categorias: bem público de uso comum do povo, bem público de uso especial e bem público dominical. O que é o bem público dominical? É aquele que não tem destinação pública, tipo terreno baldio, tipo uma ilha sem uso, tipo um prédio sem uso, tipo uma viatura que não é usada. Bens públicos dominicais, não tem afetação, não tem destinação pública. Em regra, os bens públicos, vou adiantar a aula, tá? Em regra, os bens públicos, eles não são alienáveis, eles são inalienáveis. Eles não podem ser vendidos, não podem ser permutados, em regra. Mas os bens públicos que estiverem sem uso, como por exemplo, os bens dominicais, como por exemplo uma ilha, eles podem ser alienados, excepcionalmente. Então, o Neymar pode comprar uma ilha? Pode. Desde que essa ilha não tenha nenhuma destinação específica. Desde que haja uma autorização legislativa específica. Tranquilo? Perfeito? É difícil, né? Assim a gente fala, pô, o cara tem uma ilha, pô, e tal. Isso é errado. Em tese, né? Assim, à luz do direito, está valendo. Tá? Então vamos voltar lá. Eu cheguei a falar bem público de uso, bem público, a definição? Não, mas é o primeiro conceito agora. Então coloque assim, por favor. Bens públicos são aqueles que pertencem
as pessoas jurídicas do direito público interno. Aí coloquem assim, artigo 98 do Código Civil. Artigo 98 do Código Civil. Aí coloque assim, ó, logo embaixo, no caderno de vocês, quanto à destinação podem ser. Quanto à destinação podem ser. É uma classificação que a gente vai colocar, tá? Quanto à destinação, o destino dos bens públicos podem ser. Quanto à destinação podem ser. Letra A. De uso comum do povo. De uso comum do povo. Aí do lado coloquem assim: rios, mares, ruas, praças, etc. Aí letra B, coloquem assim: de uso especial. De uso especial. Aí do lado, são aqueles usados para atividades administrativas. São aqueles utilizados para atividades administrativas. Aí coloca assim, exemplo: prédio da prefeitura, vírgula, terreno usado para viaturas do Detran, vírgula. Uma viatura pode ser, gente? Pode. Pode, né? A gente está falando se bem é móvel ou imóvel, né? Então coloca assim: viatura da Patrulha Maria da Penha. Essa é especial. Esse é especial duplo, né, menino? Trabalho importante do pessoal. Fazer o João da Hã? Tem que fazer o João da Penha. Quem manda vocês serem? Tá, tem por aí que tá quebrando os caras aí. Aí a gente tem que ter o cuidado seguinte: a gente vai ter, né, outras classificações que são óbvias, bens imóveis e bens móveis, né? Eu não vou entrar aqui, tá? Mas essa aí é a principal. E a terceira vocês vão colocar assim, letra C: dominicais. Eu coloquei uso comum do povo, né? Uso especial, e agora dominicais. Dominicais, também chamadas de dominiais, tá? Cheguei numa prova de dominiais, é a mesma coisa que dominicais, não vamos nos assustar. Nome diferente, né? Dominicais. Aí coloca do lado, são aquelas que não possuem
destinação específica. Ponto. Olha só, então, vamos imaginar o seguinte, essa cadeira, vamos imaginar que fosse um colégio público, ok? Essa cadeira aqui fosse uma cadeira quebrada aqui, não tivesse servido para nada. Ela é um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial ou um bem dominical? Dominical. A viatura que não usa não é mais utilizada, é um bem dominical. O terreno baldio é um bem dominical. O prédio público que não tem utilização é um bem dominical. Então não está sendo afetado a uma destinação específica, é um bem dominical, tá? Vamos colocar alguns exemplos para a gente lembrar depois no estudo. Coloca assim, terrenos baldios, vírgula, móveis inservíveis, vírgula, prédios vazios. Aqui, gente, ó, dois termos que a gente vai precisar se familiarizar: afetação e desafetação. O que é um bem público afetado? Um bem público afetado é aquele que está sendo destinado a um trabalho da administração pública, ok? Afetado, então fala que o patrimônio está afetado, ele está sendo destinado, está sendo utilizado pela administração pública. Desafetação, é o contrário, não está sendo utilizado pela administração pública, ok? Afetação é o uso, desafetação é o não uso do bem, ok? Então, pode vir na prova esse termo, né? Afetação e desafetação. Então a gente já viu aqui que os bens públicos são aqueles das pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, né? A gente já viu aqui as classificações de bens públicos, de uso comum do povo, praias, mares, ruas, praças, de uso especial, os prédios usados pela administração, a viatura quando está sendo utilizada, os terrenos que estão sendo utilizados para pátio, por exemplo, o pátio do Detran, e os bens dominicais, aqueles sem destinação pública, terrenos baldios, imóveis inservíveis, né? Prédios que não estão sendo utilizados. Os dominicais podem ser vendidos, né? Assim, pode... Esse raciocínio, perfeito. Eu vou entrar nisso aí, porque normalmente a questão de prova fala que ele não pode ser alienado, o nome mais certo é alienado, vendido. E é um exemplo da ilha. É um exemplo daí. Mas aí seria no leilão, né? Sim, aí tem regras próprias. Aí, por exemplo, que nem o colega falou lá, muito boa a participação. Ele, para ser alienado um bem público, primeira coisa, ele precisa estar desafetado, né? Ele precisa estar desafetado. Depois, tem que ter autorização legislativa, ou seja, tem que ter, o legislativo tem que dar autorização para aquele bem ser alienado. E o terceiro aspecto, tem que passar pelas regras de licitação, provavelmente pelo leilão, tá? Boa observação aí, está bem atento mesmo. Tem leilões aí que vendem viaturas que não estão mais em... A gente, quando for trabalhar de contratos de licitações, provavelmente hoje ainda, que é o meu objetivo, a gente vai falar de leilão. O leilão é a forma utilizada pela lei de licitações para a venda de bens móveis e imóveis inservíveis para a administração. Também existem casos de doações também, né? O caso do Detran de Araruama, no caso, foi uma parte do lote ali, era da Prefeitura de Araruama. Foi doado. Quando a gente fala de alienação, a gente está falando de permuta, compra e venda e doação. Tá? Beleza, cara, isso aí. Professor, então pode dizer que todo bem dominical ele está em desafetação? Ele está o quê? Em desafetação? Sim, perfeito. O bem dominical, a característica dele é que ele não está servindo a uma destinação pública. Só um cuidado que a gente tem que ter, aproveitando a observação da colega, olha só. Essas classificações, elas não são estanques.
perceba o seguinte, olha só, um exemplo. Um terreno da prefeitura aqui que está vazio, hoje, está sem uso. Ele está em que classificação de bem? Dominical. Aí o prefeito fala assim, o chefe da guarda, a partir de amanhã eu quero que isso aí seja depósito da guarda municipal. Mudou de classificação? Sim. Ele passa a ser um bem de uso especial, perceba? Então essas classificações não são instantes. As questões às vezes trazem esse conceito, tá? Então a gente vai estar atento. Às vezes a questão traz assim, ó, respectivamente, o que é respectivamente? De ordem, tá? Respectivamente, uma viatura em uso, um terreno baldio e uma praça são bens, aí vem 3 e 5 alternativas, né? Vamos lá, terreno baldio é o quê? Dominical, né? Uma viatura em uso especial e uma praça comum. Perceberam como é que vem a questão? Ele vai vir respectivamente, em ordem, e aí vai trazer 3 tipos de bens e vocês vão classificar ali da A até E. Legal? É assim que ficam essas questões. É fácil, é uma matéria fácil, tá? A matéria assim fácil da gente entender com os exemplos e conseguir. Voltando para a ilha é um bem Tu particular. vai acabar comprando uma ilha, eu tô sentindo. Agora vamos falar de mares. Ele não pode proibir uma pessoa passar com uma lancha ali ou com jet ski no mar. Que não tem esse poder, ele não pode fazer isso, né? Perfeito. Ele se sente constrangido e fala, sai daí, não vai poder fazer isso. Perfeito. Olha só a observação boa do Júlio. A ilha, nesse exemplo que o Júlio trouxe aqui pra gente, para enriquecer a aula, nesse exemplo, a ilha era um bem dominical e como dominical ele pode ser alienado. Perfeito, não tinha destinação, não tinha afetação. Pode ser vendido. Mas o mar é o quê? Bem público de quê? De uso comum do povo, não é? Então o mar não está no conceito da ilha. Uma coisa é eu chegar lá com a lanchinha ou nadando e ele está na ilha do Neymar. Ele pode vedar, né? Mas o mar ele não pode. Começar a fazer um churrasquinho na lancha no mar. Pode. Valendo, na hora. Tá bolado ele. É uma boa ideia. O exemplo é bom. O exemplo é. Vocês conhecem aqui São Pedro da Aldeia, né? Alguém já foi na fazenda do Roberto Marinho? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar, né? É mais ou menos essa situação. Eu vim morar aqui agora, né? Estava morando em Teresópolis e tal. Então, estou lá. Aí o que acontece? Pelo que eu entendi que o pessoal fala isso, é uma área cercada, né? Que era dominical em algum momento, foi alienada e aí agora faz parte da propriedade privada, mas se você quiser pela beira da lagoa, circulando e andar, é isso, né? Você pode falar. Aconteceu essa situação em Porto Seguro. A gente pegou uma trilha, tinha uma mansão dentro dessa área preservada, que também era de uma pessoa, né, pública, e a gente não podia passar em certos lugares, mas a gente poderia passar pela praia. Tinha uma área maravilhosa de árvores que a gente não poderia passar, mas pela praia a gente poderia passar, porque pertencia a essa pessoa, mas ali a gente poderia ficar. Pô, legal. Né, que era a sua área da praia. Mas é absurdo, eu acho assim, um pouco complicado, né? Porque era uma área preservada, lindo lugar, era uma trilha para chegar até a praia. A praia era acesso livre, mas aquela parte, uma trilhazinha assim pra gente passar, porque a área era do cara. Então a gente só podia passar por ali para chegar até a praia. Aqui acontece muito caso de condomínio, na beira da lagoa. Você pode entrar para ir para a lagoa. Se você for para o condomínio, você não pode. Se for para a lagoa, é permitido. Perfeito. Aqui tem mais, né? O condomínio pode proibir a travessia, tipo assim, a pessoa tem o direito de passar até a praia por dentro do condomínio? Cara, assim, tem algumas restrições no direito administrativo, chama-se servidão administrativa, né? É uma limitação, uma intervenção do Estado na propriedade. Há algumas situações, por exemplo, que não há outro meio de acesso senão utilizando a propriedade privada, né? Nesses casos, havendo, lógico, tudo formalizado, né? Tem um ato administrativo que autoriza, né? Pela administração pública, já está conversado com o condomínio. Então, em casos em que aquele acesso é o único meio, aí o condomínio não pode, por quê? Lembra lá na Constituição, no direito constitucional, você estudou com a professora Rosana, excelente professora aqui. Em
Em algum momento ela falou para vocês que os direitos constitucionais eles são relativos, não são absolutos, não é? Ainda não tivemos Nem o direito à aula. vida é o direito absoluto, né? Porque em caso de guerra declarada pode acontecer. Então, nesse caso, que o colega lá, como é que eu estou no mesmo? Iago, beleza, tá Iago. Nesse caso que o Iago trouxe para a gente, tem de um lado o direito de ir e vir, não é? E do outro lado o direito de propriedade, os dois direitos consagrados pela Constituição, né? E aí, em algum momento tem que ter uma ponderação de valores. Um desses direitos ele fica sucumbido em relação ao outro, né? Nesse caso, a maioria das vezes, Iago, é o direito de ir e vir, ele prevalece sobre o direito de propriedade, tá? Agora, se tiver um outro caminho, é outra coisa. Mas tudo isso vai ser acompanhado pela administração pública. Na Praia do Gavião tem um condomínio específico nessa condição. Ele fica fechado, você fala que vai ter uma praia que só acessa por ele. Aí você fala que vai à praia, você consegue entrar dentro do condomínio. Consegue. Deve ter condomínio da Praia do Gavião. Tem aqui? Tem. Ah, perfeito. Perfeito. Pô, gente, olha só, eu fico até bem, muito satisfeito que eu estou vendo que vocês estão entendendo legal os conceitos administrativos, né? E assim, a gente tem que sempre fazer essas ponderações. Quando a gente entende bem os conceitos, fica mais fácil para entender a matéria, né? Bens públicos é uma matéria que, com bom senso aí, pelo entendimento que vocês estão apresentando, vocês vão matar as questões desse dia a dia, tá? E a maioria, assim, entender os conceitos, entender o raciocínio jurídico. Vocês percebem que às vezes a gente tem até, o Rodrigo também provavelmente tem essa técnica aí, ou a professora Rosiane, a gente tenta fazer vocês raciocinarem juridicamente, né? Vai ter coisa que é memorização, decoreba, vai, mas numa boa parte a gente mata pelo raciocínio, né? Vocês ponderando aí as questões aí, a gente vai conseguir evoluir bastante, tá? E é isso aí, a aula tá boa, tá participativa. Eles ainda não conheceram Rosiane, ainda não. Ainda vão ter o... Ah, não conheceram não? Ainda não, Ah, então vai ter aula dela ainda. Então, desculpa. São muitas turmas, não dá lembrar. Não, beleza. Daqui a pouco vocês estão ótima professora de Constitucional também. Tá? Então, vamos falar então das características, né, dos bens públicos. Olha só, imprescritibilidade. Não anota ainda não. O que é imprescritibilidade? Vocês já ouviram falar de uso capião? O que é o uso capião? O negócio está vazio lá, o cara vai lá, ocupa, fica um tempo, na maioria das vezes 5 anos, né? Fica ali, ninguém apareceu, ninguém promoveu melhoria, ninguém pagou os tributos, eu começo a fazer isso, eu passo a ser o proprietário daquele bem, não é? Só que os bens públicos são imprescritíveis, eles não se sujeitam ao uso capião. Então eu não posso fazer isso com o terreno da prefeitura, ainda que seja dominial, ainda que não esteja sendo utilizado. Eu não posso chegar no terreno, a prefeitura não está usando esse terreno, vou ficar aqui 5 anos, vou murar, vou cercar, vou fazer uma casa e agora é meu. Por quê? Porque ele é da coletividade. Então, os bens públicos são imprescritíveis, não se sujeitam ao uso capião. Legal? Os bens públicos também são impenhoráveis. Ora, a administração pública deve alguma coisa a alguém. Pode penhorar um bem público? Não. Os bens públicos são impenhoráveis. Ok? E a alienação? A alienação cai naquilo que ela falou. Enquanto a imprescritibilidade, que é o não direito ao uso capião de um bem público, e a impenhorabilidade, o direito de não penhora de um bem público, são absolutas, servem para todos os bens, a inalienabilidade é relativa. Os bens dominicais, eles podem ser alienados, eles podem ser trocados, eles podem ser vendidos, eles podem ser negociados. Ok? Perfeito? Cuidado, né? Porque nós temos duas características que são absolutas, que valem até para os bens dominicais, que é a impenhorabilidade e a imprescritibilidade, e temos a não alienabilidade, a inalienabilidade, que só vale para os bens públicos de uso comum e bens de uso especial. Ok? Vamos colocar no nosso caderno e fechar esse tema. Coloquem assim. São características dos bens públicos dois pontos. A imprescritibilidade, vou botar aqui no quadro porque a palavra é diferente, tá? Ó. Imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Aí abre um parênteses.
o bem público não pode ser objeto de uso capião. Os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Ponto. Ainda dentro do parênteses. Vale para todos os bens. Vale para todos os bens. Fecha em parênteses. Viu? A impenhorabilidade aí abre um parênteses. Os bens públicos não podem ser penhorados. Ponto. Ainda dentro do parênteses. Vale para todos os bens. Fecha em parênteses. Aí depois do parênteses, inalienabilidade. Deve estar para falar, tá difícil, né? Nossa, sai daí então. Vou falar rapidinho, é verdade. Aqui no bar, tá? Inalienabilidade. Nunca escrevi isso na minha vida. Podia, né? O doutrinador podia ter feito o termo mais fácil. Inalienável, né? Inalienabilidade. Aí abram parênteses, coloquem assim, como regra, sublinhem como regra, o bem público não pode ser vendido, vírgula, doado ou permutado. Como regra, o bem público não pode ser vendido, vírgula, doado ou permutado. Ponto. Ainda dentro do parênteses. Não atinge os bens dominicais. Vírgula. Sendo uma característica, não atinge os bens dominicais, vírgula. Sendo uma característica relativa. Fecha em parênteses, ponto. Ok, gente? Tranquilo? Fala. Acontece muito onde a gente mora em Marechal F, né? Porque lá as casas foram tudo tomadas pelo patrimônio histórico. E tem alguns prédios, não sei se é da União, era uma delegacia
As pessoas abandonaram a delegacia, elas saiu daquele prédio e foi para outro local. Pessoas entraram, fizeram uma melhoria lá e estão usando aquele bem ali que é Então, público, né? continua sendo público, né? Porque o que acontece? Lógico que assim, eu não conheço a história desde o início. Pode ser, vou trazer uma situação que pode ter acontecido. Pode ser que lá no passado, onde essa delegacia funcionava, era um bem privado que a delegacia, que o Estado pegou emprestado. Pode ser isso, né? Mas vamos pensar que é um bem público, né? De uso especial, uma delegacia. Aí vamos imaginar que a delegacia saiu e foi para outro lugar. Ficou lá vazio. Alguém foi lá e começou a usar. Pode até estar usando, porque é permitido o uso de bem público. Não pode exceder, por conta da característica da imprescritibilidade, né? Os bens públicos, eles não são usucapíveis. Ele não é permitido usucapião, ainda que o cara fique lá tantos anos e promova melhoria. Tá? Pode ser várias situações, mas vamos trabalhar com essa hipótese aqui. Ele não pode, por uso capião, passar a ter a propriedade desse bem. Mas se quiserem tomar deles, pode? Pode, porque o bem é público. Eles já moram lá, as pessoas estão lá no pote há anos. Então, se o bem aí é porque eu não conheço a situação concreta, né? A gente precisa de mais elementos. Mas vamos, pensando que é um bem público, a administração pública pode retomar esse bem. Né? Lógico E aí todo que... mundo sai fora. Sim, aí vai sair fora porque é um bem público. Lógico que... Mas essas pessoas. Então, provavelmente vai passar por um controle do Poder Judiciário, né? Provavelmente elas vão entrar com uma ação e tal, e aí o Poder Judiciário vai estabelecer regras de saída, alocação em outro lugar. Provavelmente vai passar por isso. Mas o bem público continua sendo público, ele não vai perder essa característica, a não ser, ô Júlio, que ele tenha ficado ao longo do tempo sem uso, aí passou a ser desafetado, e assim foi dominical, e em algum momento houve alienação daquele bem. Pode ter acontecido também. Por isso que é importante a gente saber a situação em concreto. No caso, geraria uma reintegração de posse. Eles estão em posse do bem, rola uma reintegração de posse do poder público. A gente tem um caso na Justiça Federal, que é um caso famoso em Teresópolis, né, onde eu vi, que é uma área com quase 20 mil pessoas, que era uma área do INSS, um prefeito que teve na época deu a posse da terra que não era do município, ele passou um documento mequetrefe lá para o pessoal, as famílias se assentaram naquela região, passaram, né, a fazer uso da terra, criaram ali, criou uma comunidade e tal, e aí o que aconteceu? O INSS depois entrou com uma reintegração de posse pedindo a coisa, a ação está rolando até hoje. Foi difícil, situação difícil, né? A população está toda lá, já estabeleceu seu modo de vida, né, e tal. Então é complicado. E queria perguntar uma coisa? Tudo bem pode uma hora ser pode ser bem comum, pode ser bem de uso especial e também pode ser dominical. Isso não é uma coisa fixada, né? Isso. Quase tudo bem. Isso. Os de uso comum do povo é mais difícil, por quê? Porque é difícil, né, eu fazer uma praia, vamos dizer, virar uma situação de uso especial, ou eu posso ser uma parcela da praia, né? Vocês já viram aqueles, aqui eu acho que não tem. Na Lubinha agora fizeram isso, tá? Fizeram a Lubinha? Fizeram, que agora você tem que, para poder você usufruir da praia, você tem que pagar para você entrar. A minha cabo foi, saiu essa semana. Saiu essa semana. É R$30 carro para você estacionar e R$15 moto para você entrar ali. Aí a você não tem como fazer nada, porque ele é um bem privado. Que é uma Fizeram isso. Por exemplo, você já viu aqueles postos de guarda-vida lá em Copacabana, né? Ali, a praia é um bem de uso comum do povo, a praia. Mas aquele posto é o quê? É um bem de uso especial, né? Então, é livre a entrada e saída ali? Não. Pode ter regras de circulação, né? Porque tem um uso específico para aquilo ali, né? Embora seja um bem público, ele tem uma destinação específica. Tá? Quer perguntar uma coisa? Tranquilo, gente? Então, legal? Posso tirar uma dúvida? Claro, pô. No caso dos quiosques que ficam à beira-mar, ele está numa localidade ali que é um bem público, a prefeitura geralmente ela constrói e dá uma concessão. E ali eu não sei se é uma concessão ou se é uma autorização de uso. Eu precisaria saber. Porque assim, o uso de bem público é permitido, ele pode ser oneroso ou gratuito. Então eu posso usar um bem público
pagando a administração pública ou gratuitamente, né? Aí, se for por contrato administrativo, se for um contrato, vai ser uma concessão. Se for um ato administrativo, vai ser uma autorização. Aí vai depender da situação que tem lá. A gente vai entrar um pouco, daqui a pouco, isso em serviço público, nesse conceito de concessão, permissão, autorização. Legal? Vamos dar aquele intervalinho para vocês de 15 minutos, a gente retoma daqui a pouco, pode ser?